Viva, muito boa noite. Estamos de regresso para mais uma edição do Girassol Debate, aqui na sua TV Girassol. Sabe que nos fazemos presente toda a segunda-feira, a partir das 21 horas, logo a seguir ao Girassol Jornal, e hoje não será diferente. Vamos hoje falar sobre poder tradicional versus desenvolvimento. Até onde chega o poder das autoridades tradicionais? Quais as competências destes órgãos ou destas figuras? Vamos tentar perceber estas questões neste programa de hoje. Por isso são nossos convidados Albano Kufuna, que é diretor nacional para o Poder Tradicional do Ministério da Cultura. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, caro jornalista. Muito bem. Recebemos Paulo Inglês, sociólogo. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Também José Manuel da Conceição Pedro, é antropólogo, chefe do Departamento de Educação e ainda Animação Cultural do Museu Nacional de Antropologia. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Estamos aqui pronto. Muito bem. Vamos também contar a qualquer momento com o ilustre Júlio Chimbilundo de Paiva, é fazendeiro e ainda docente universitário, deverá falar para nós via Zoom, a partir da província do Ambo. A qualquer momento, como disse, parece que já estamos em condições de conversar. Ilustre Júlio Chimbilundo, boa noite, bem-vindo ao Girassol Debate. Não temos ainda o som do nosso convidado que vai participar, como já aqui fizemos menção do Girassol Debate a partir da província do Ambo, via Zoom. É uma questão de minutos. A qualquer momento poderemos então voltar ao contacto com o nosso convidado. Antes mesmo, vamos começar aqui em estúdio para perceber esta questão do poder tradicional versus desenvolvimento. Dr. Albano Kufuna, vamos tentar perceber, começar por fazer uma colocação de que é isso de poder tradicional, como é que o Ministério da Cultura define o poder tradicional e quais as competências destes órgãos, destas figuras. Muito obrigado por tudo. Antes de chegarmos à pergunta, para agradecer a oportunidade que nos dá para poder falar sobre o poder tradicional. Portanto, e corrigir que sou diretor nacional para as comunidades e instituições do poder tradicional. Okay. Isso é do Ministério da Cultura. Porque se disser apenas que é o poder tradicional, esquece as comunidades. Exatamente. Portanto, antes de tudo, vamos tentar aqui decifrar o que é o poder tradicional, num conceito amplo. Poder tradicional, portanto, é aquilo que é baseado na crença das tradições, hábitos e costumes que são santos. Quer dizer que os nossos ancestrais nunca se esqueceram que os hábitos e costumes, tradições, etc., colocaram como se fosse a sua santidade, observância rigorosa. Isto é que chamamos o poder tradicional. Então, o verso desenvolvimento, como se vê, não estão estáticas. Atualmente, as autoridades tradicionais já seguem uma linhagem, já conseguem descobrir, já conseguem dizer que queremos um lugar para poder trabalhar. E o Estado apoia nesses aspectos, como a construção das ombalas, ombalas por caso do mundo, mbanzas, etc., para melhorar as condições sociais das autoridades tradicionais. Isso gera desenvolvimento. Por isso, quando se fala autoridade tradicional versus desenvolvimento, estamos a querer dizer que não temos a mesma autoridade tradicional como se fosse no passado. A autoridade tradicional de hoje não é a mesma coisa como do passado. E já existem até autoridades tradicionais com doutoramentos, com licenciaturas, etc. E aí as coisas já começam a mudar no seu contexto. Quer dizer que lidam com a população, já conseguem conversar com as suas comunidades de uma maneira tão diferente e pausada. Por isso, o tema é aliciante.
Dr. Paulo Inglês, faz sentido dar-se autoridade sobre as comunidades a outro ente que não o Estado? Muito boa noite mais uma vez. A autoridade não é algo que se dá, não é? Dá-se o poder. Porque a autoridade, no fundo, é o prestígio que estas pessoas podem ter decorrente da relação que têm com as pessoas de quem sobre o qual se exerce uma autoridade. E esta autoridade é que pode levar o Estado a outorgar, digamos assim, um poder. E este poder, o Estado joga com isso porque acha que eles têm uma espécie de influência sobre estas pessoas. Porque estas pessoas, por exemplo, numa umbala, as pessoas veem no SOBA ou na autoridade tradicional, como a gente diz, uma pessoa de respeito, que transporta os costumes, a tradição, e então o Estado acha que tem sobre estas pessoas alguma influência. Esta influência é que se chama autoridade. Agora, o poder é a capacidade que estas pessoas têm de ditar uma ordem e as pessoas obedecerem. Não é? Aí é o poder. E então, a pergunta é se o Estado pode ou se deve dar este poder a estas pessoas. Eu acho que para algumas coisas sim, para outras eu acho que não, é a minha opinião. Nomeadamente? Por exemplo, eu acho que há situações, por exemplo, de conflitos, às vezes de terras, por exemplo, ou às vezes de conflitos, por exemplo, de como é que se interpretam certas normas ou costumeiras, digamos assim. Muitas vezes é preciso o poder de uma autoridade para dirimir este conflito. E aí eu acho que faz sentido algum poder. Mas este poder é justamente para reconciliar, para encontrar caminhos de modo a produzir estabilidade para aquela comunidade. Nesse sentido, eu acho que sim, tem algum significado, tem sentido, digamos assim, eles terem esse poder. Isto quer dizer, no fundo, eles têm que ser legitimados, não é? Para exercerem aquele poder, isto sim. Mas, como dizia no início, é diferente da autoridade. Por quê? Porque se o Estado der este poder, ele não tendo esta autoridade, isto não funciona. Quer dizer, funciona porque as pessoas aceitam aquele poder, digamos assim, baseado numa autoridade que têm. Isto sim, então, neste caso, esses podem ser uma espécie de auxiliares, digamos assim, para sítios ou situações em que o Estado não consegue chegar. Não consegue chegar. Sim. Sim. Ok. Doutor José, vamos também perceber esta questão do poder tradicional em detrimento do Estado. Em termos antropológicos, entende-se que faz sentido fazer esta divisão de poder? Faz sentido, sim. Porque, outrora, o poder tradicional tinha todo o poderio antes da colonização. Depois da colonização, o poder tradicional ficou abalado. Estamos a dizer que... E mesmo assim, naquelas épocas, o poder tradicional já tinha tendência também de evoluir. Por isso que teve primeiros contactos com os portugueses para negociar, para capitalizar o que o Reino Congo tinha. Mas depois desse período de guerra, de escravidão, então o poder tradicional ficou abalado, entrou um outro poder sobre ele. Eles ficaram sob comando da visão colonial. Estamos a falar em 1932, que os portugueses fizeram uma outorgação com os sobados, porque eles não eram sobados, né? A palavra é o soma, que tem o seu espaço onde tem o ministro da Defesa, tem os conselheiros, tem o Zemba, que é o espaço onde habita o próprio rei, e tem os conselheiros, tem a administração da defesa. Isso outra hora, mas com a invasão e com o fenômeno que foi vivendo dentro da comunidade, então isso ficou distorcido. Que eles têm um poder sobre aquela população que está sobre uma certa área, mas não têm um poder sobre
o poder colonial limitou eles, uma espécie de um elemento expiatório. Só depois da independência de Angola, estamos a falar em independência, surge a independência, tornou-se mais difícil ainda o poder tradicional. Ficou praticamente esquecido. Só depois da reconciliação da paz, o governo de Angola achou que havia uma necessidade. Mesmo assim, esse poder parece não existir, ele funcionava de uma forma que ninguém percebia, só mesmo a comunidade, porque nós estamos distante da urbanização, ou eles estão mais para o interior, e em 92 o governo pega um decreto onde vai tentar conciliar com uma parceria, como que significa aqui. O governo tem uma parceria com o poder a tradicional. efetivar esta divisão de poder, até onde vão as competências do governo e também as competências das autoridades tradicionais, é isso que... Sim, porque as autoridades tradicionais são guardiões de costumes, de hábitos, de crenças, e que não se pode deixar perder. Vamos olhar na questão de raiz das crenças, de como eles podem subir essa sensação. Dentro do seu aparato, eles próprios sabem como é que um rei ou um soba deve atingir esse cargo. E aí o Estado não pode pôr a mão. O Estado pode ser só apenas um visionário, porque eles são parceiros do Estado. Por isso que em 2002, estamos a falar de 2002 e 2007, houve segundo encontro com as autoridades tradicionais de forma a vitalizar e reabilitar como é que estava a situação nas comunidades. Este encontro que continua a acontecer, creio que anualmente ou de 12 Não, era de 12 em 12 anos. Mas desde 2019 para cá, depois do surgimento da Covid, não conseguimos realizar o 4º encontro. Mas, porém, continua aberto, a qualquer momento pode ser anunciado a realização do 4º encontro. Por hoje, como é que se olha para esta questão da divisão do poder? Porque há zonas, principalmente fora de Luanda, onde as pessoas, digamos que vivem daquilo que os sobas orientam, que o que vale é o que o soba disse. O governo não chega, e há também histórias, inclusive, de sobas que dizem que depois dele só o presidente ou Deus. Lembra-se que Soba joga 2 papéis muito importantes. Nas áreas rurais, o Soba tem a função social e a função administrativa. Naqueles sítios em que a administração não chega, quem deve tratar as questões é o Soba. Se o Soba não o fizer, temos ausência das 2 funções. Mas que questões são essas que o SOBA deve tratar quando o Estado não chega? Por exemplo, a questão de documentos. O SOBA tem essa autonomia? O SOBA tem autonomia de, acordo à realidade, registrar alguns dados para poder fornecer à administração. Por exemplo, a cobrança de alguns impostos em qualquer localidade lá do fundo, quem deve responsabilizar é o SOBA. E quem deve assumir a área social em termos de índole religiosa, ação social, etc., é o SOBADO. E administrativamente, aquilo que eu disse. Se haver casos jurídicos, o SOBA faz o papel de juiz. Se haver casos em termos de tradição, ou mesmo o SOBA, ao mesmo tempo, é pastor. E é SOBA da aldeia. Assume essas situações todas. Por isso, alguns consideram que o SOBA tem mais palavra em relação à administração e também temem com a tradição. Aqueles que não conhecem a realidade de que serve um SOBA, temem com a palavra do SOBA. Mas é mito. Isto é o formal, na prática é o que acontece? É o que acontece, mas a autoridade tradicional tem um peso, porque ele lida com a população de tu para tu. Ele não tem um limite, quer dizer, que quando ele acha que na comunidade as coisas não vão bem, eles vão no Jango ou no Choto ou Chota, onde todo mundo vai sentar-se naquele círculo e vão debater quais são as dificuldades, quais são os problemas, se é questão climática, se é questão de agricultura ou alguma coisa não vai bem. Dali todos vão opinar para que a coisa ande. Eles têm um contato muito rápido.
Doutor Paulo Inglês, esta é a questão a questão cultural, a questão antropológica e até histórica, mas olhando para aquilo que é hoje o mundo e Angola não está, digamos que ali é este desenvolvimento, não vai haver aqui choques entre o que é cultural, o que é tradicional e o que são as normas que o direito, por exemplo, hoje apresenta em termos sociológicos. Como é que olha para este choque de realidades? A nossa Constituição, o famoso artigo 7, faz uma separação, não é? Por exemplo, dá algum poder jurídico, digamos assim, mas com a condição de a autoridade tradicional não pode desrespeitar a dignidade humana nem ir contra a Constituição. Por exemplo, no caso de haver algum roubo, por exemplo, de gados ou assim, ou usurpação de terrenos, muitas vezes isso é dirimido com a autoridade tradicional. Mas, por exemplo, não pode infligir castigos corporais, muito menos, por exemplo, pena de morte. Não é? Mas isso acontece? Exatamente. Acontecia. Já aconteceu, não é? Mas o próprio diretor acaba de confirmar que acontece. Sim, acontece, por exemplo, no caso de castigos corporais, acontece sim, mas isto não está permitido, está errado, portanto, aí o Estado é que tem o poder legítimo de uso da violência. Não é? E há uma tensão entre os limites, porque também há muito do... Quer dizer, a Constituição fala, mas depois há muitas normas que não foram ainda desenvolvidas. Não é? Quer dizer, estamos num processo de produção de normas para, de facto, definir qual é o papel das autoridades tradicionais. Agora, é verdade que o grande debate quer dizer, em termos assim académicos, fala-se do pluralismo jurídico. Isto dá-se o caso quando, numa realidade, numa comunidade, numa sociedade, há duas fontes, digamos assim, não é? Duas formas de direitos. Um direito, digamos, das autoridades, do direito costumeiro, não é? Depois o direito positivo, o direito moderno, digamos assim. E muitas vezes isto há um grande choque. Há autores que dizem que não faz sentido um pluralismo jurídico, porque dizem que, embora haja atores que hajam, digamos assim, em benefício da sociedade, mas devia estar dentro da estrutura do Estado, não é? Jurídica do Estado. Há outros que dizem que não. Há quem diga que, de facto, eu diria, casos, não é? Situações em que o Estado não chega, então os operadores, nestes casos, são autoridades tradicionais, noutros casos até outros. Né? Estas autoridades, Dr. Paulo, e também depois vamos querer ouvir a visão do diretor Albano Kufuna, esta questão que acaba de levantar dos choques faz com que muitas autoridades tradicionais abusem ou até confundam as competências que têm para orientar esta comunidade e acabam abusando das competências que têm. Falava, por exemplo, dos castigos corporais. Sim. Há estes casos, por exemplo, aconteceu no CUNEN há uns anos atrás, há alguns anos, em que alguns sobas foram acusados de feiticeiros. E depois lá a autoridade reuniu, não é? Inclusive o caso foi apresentado ao governador, e eles foram condenados à morte, e o governador caucionou. E claro que depois a justiça, não é, tomou conta do caso. Mas aí, lá está, não é? Extrapolaram os seus poderes, porque nesses casos quem devia intervir era o Estado, não a autoridade tradicional, em minha opinião. Em segundo lugar, é que quando diz que alguns abusam desse poder, é porque, mesmo quando a gente fala autoridade tradicional, é discutível, não é? Porque há partes que essa autoridade tradicional é quase autoridade moderna. Por exemplo, a autoridade, já aconteceu de sobas, não é? Um soba era uma autoridade tradicional e, ao mesmo tempo, era do Comitê Central. Então, isto retira algo da autoridade
só porque quando você é autoridade, você é do Comitê Central de um partido, ou da Comissão Política de um partido, retira alguma autoridade. Você pode ter o poder que o Estado outorga, mas retira alguma autoridade nas pessoas que reconhecem uma pessoa que é uma espécie de depositário dos costumes, das tradições, dos ancestrais, não é? E então, Ou seja, já não vai estar em defesa dos nossos... Exatamente. Reserva moral. Exatamente. Pode-se entrar aí numa confusão, não é? Por isso é que eu fiz logo a distinção entre a autoridade e poder. Porque a autoridade tem a ver com a relação, quer dizer, com a capacidade de você influenciar e as pessoas aceitarem esta influência. Não é? Isto é uma autoridade que outorga. Isto é como um médico. Se eu digo que aquela pessoa é uma autoridade naquele assunto, é porque as pessoas reconhecem isso no médico, ou de um engenheiro, etc. Mas o poder é aquele que exerce sobre o outro tem que aceitar. Por exemplo, um juiz tem poder sobre mim se eu cometer um crime, porque o Estado dá-lhe esse poder. Não é? Diretora Albano Kufuna, nestes casos em que há autoridades que abusam do poder que têm dentro da comunidade, como é que tem estado a resolver esta situação? Por exemplo, como é que o Ministério tem estado a atuar? Bem, primeiro que devemos saber que quando há abuso do poder da autoridade, a autoridade vem da linhagem. Ninguém pode ser soba que não seja da linhagem. Quer dizer que, se haver falta de respeito, abuso do poder da autoridade que exerce, a família real deve reunir para tomar medidas. Após isso, se não houver consenso, devem convocar o Ministério, convidar o Ministério para participar no debate e solucionar o problema. Porque o SOBA não pode abusar da sua autoridade, porque ele é reserva moral da sociedade. Depositam confiança nele, tudo que ele fala é real. Não é normal, por exemplo, o que acontece agora atualmente, SOBAs que se envolvem com mulheres de alguns indivíduos. Isto não é do SOBADO. Não é para a autoridade tradicional. Tem que ser exemplo. Como é possível numa aldeia você o SOBA e é considerado como um gumbide, desculpem o termo. Qual é a moral que vai transmitir? A autoridade, não é? Qual é a autoridade? Não é possível. Então ali, a sociedade secreta, o grupo de Muenenganas, devem reunir para chegar a um consenso ao seu afastamento. Não pode ser. Por isso, até agora ele disse muito bem, aconteceu no Cuné, em outras paragens, que houve mortes. Condenaram-se indivíduos na parada, no Lumbo, no tribunal tradicional. Depois de muita surra, o indivíduo morreu. E a partir dali, a decisão é destituição dessa pessoa. O que aconteceu foi destituído e depois a foi linhagem... destituído. Foi destituído. E a linhagem tinha que encontrar uma solução e outra pessoa para ser indicada. Porque não é possível, como reserva moral, tomar essa atitude. E essa parte, por exemplo, da pena, aquilo é pena de morte, é julgamento impróprio. Então, quem deve julgar até condenar é o Estado. É aquilo que ele disse há pouco tempo. Podemos dar poder à autoridade tradicional, tudo bem, mas nem tudo. Quem deve julgar e condenar é o Estado. Doutor José Manuel, em termos antropológicos, é difícil limitar esta competência às autoridades tradicionais ou já é tudo mais fácil nos dias de hoje? Hoje, vamos dizer que as coisas são diferentes do que outrora. Outrora, um soba, um rei, não era destituído. Só depois da morte é ali onde vão poder procurar um sucessor. Mas hoje estamos a ver numa sociedade diferente do passado, onde temos duas forças diferentes ao habitual. Então, eles são apenas guardiões do saber, da tradição, e que têm os seus limites. Mas há um poder acima do outro, no caso o Estado está acima das autoridades tradicionais. O Estado está acima do poder tradicional. Eles não estão acima não, o Estado está acima do poder tradicional. Mas o Estado pode ouvir, porque são parceiros do Estado. Pode ouvir conselho, pode ouvir
São conselheiros também. Mas como é que vai se impor limite a uma autoridade que, como aqui fizeram menção os senhores, é a autoridade moral, é aquele que o que eles chegar à comunidade, quando chega à comunidade diz alguma coisa, é ouvido, as pessoas cumprem, seguem-no. Como é que o Estado vai poder limitar os poderes, digamos que, as competências desta figura? O Estado, através desses encontros, estamos a dizer, esses encontros ajudam com que o Estado entre em parceria com eles e tem um limite próprio. Há um diálogo entre a comunidade tradicional e o Estado, quer dizer, são parceiros do Estado. Quando eles acham que precisam de um apoio do Estado põe a mão e vice-versa. Onde o Estado não chega, eles estão lá. Porque, por exemplo, estamos a falar da questões há regiões que não têm médicos, por exemplo, mas tem terapia tradicional. Então, quando eles sentem que há dificuldades nessa área, podem pegar esses seus técnicos para serem formados na medicina convencional para poderem acudir às situações da comunidade. Então, há essa parceria, essa ligação que o poder tradicional não pode ascender acima do poder político. Porque é local também. É local, sim. Porque o Estado é moderno. Yeah. O Estado é moderno e o poder tradicional é local, de certa maneira. Mas há ainda realidades em que as comunidades ou a comunidade não sequer dá-se ao trabalho de ouvir, por exemplo, a polícia e só obedece o que diz o SOBA. Dr. Paulo, como é que se pode perceber isso? Sim, não, mas é possível, porque é assim. Porque se formos a ver a história do nosso Estado, quer dizer, quanto à administração, de implementação em todo o território nacional é recente. Quer dizer, de 75, data da independência, até mais ou menos 2022, o Estado não estava em todas as paragens de Angola, não é? Porque havia zonas, estava ocupada pela UNITA, havia zonas longínquas, o Estado não estava. Fala de 2 ou 2, no caso? Não, quer dizer, de 75 até 2002, digamos assim, o Estado não esteve em todo o território. Não é? Portanto, nós ainda estamos num processo de extensão do poder do Estado, né? Porque há zonas ainda em que praticamente o Estado não existe. Não é? Ou se existe, tenta fazê-lo através dos SOBAs. 22 anos depois do ocaso da paz, esta tese ainda é aplicável? É um processo complexo, não é? Porque a gente diz o que é que significa a relação entre o cidadão e o Estado. É uma coisa complexa, mesmo em termos conceptuais, não é? Agora, é claro que a gente pode falar em termos jurídicos, não é? O Estado está em todos os sítios, mas na prática, na realidade sociológica, digamos assim, o Estado não está. Ou se estando, faz através dessas autoridades tradicionais. Por isso que aqui o doutor falava desta relação de parceria. Por exemplo, quando foi do censo, foi SOBA quem teve que falar com as pessoas que era preciso fazer o recenseamento. Às vezes, parteiras tradicionais, não é? As mulheres dão à luz numa aldeia, depois é preciso levar estes recém-nascidos nomes, pelo menos levar a uma administração municipal próxima para fazer o registro. Isso é através do SOBA. Venda de terrenos, o SOBA tem que assinar. Há elementos aí que, de facto, o Estado conta com a intermediação dos SOBAs porque estão próximo das populações. Mas, por outro lado, a tendência, de facto, é modernizar-se. No fundo, quer dizer, a partir da colonização, final do século XIX, quando a colonização se tornou efetiva, os poderes tradicionais, assim, que eram também poderes políticos, perderam autonomia. Perderam a sua autonomia e foram integrados, digamos, num Estado colonial, mas num Estado, não é? Depois houve uma lei em 1932, 33, 54, 61, diversas leis que foram diferenciando aquilo que era os poderes do Estado colonial, depois há umas prerrogativas que eram das autoridades tradicionais. Isto também continuou depois da independência. No fundo, quer dizer é que todos estes poderes foram integrados, digamos assim, num único sistema, que é o Estado moderno. Mas
por causa das comunidades, etc., há prerrogativas que permanecem para as autoridades tradicionais. Este é que é o ponto. Doutor Albano Kufuna, vamos olhar para aquilo que é hoje o custo que representam estas autoridades tradicionais. Eu lhe perguntava quantos sobas é que hoje vocês, enquanto Direção Nacional para as Comunidades e o Poder Local, controlam. O que é que, em termos de custos, isto significa para os cofres públicos? Qual é que são? Porque sei que as autoridades tradicionais, no caso os sobas, recebem um subsídio. Quanto é que custa para o Estado a manutenção de toda esta organização? Para dizer a verdade e ser franco, de facto temos debatido com muitos problemas como resolver esse caso subsídio do sobado. Parece mentira, se a memória não me seja fraca, Angola é o único país que dá subsídio às autoridades tradicionais. Angola é o único. Países, né? Não existe. Fizemos algumas pesquisas, etc, etc. O soberano, a autoridade tradicional, vive das joias. Está a dizer que existe a possibilidade de Angola deixar de atribuir subsídios aos sobas? É isso? Eu não estou a dizer isso, só estou a abrir o jogo. Quer dizer que um soba, um rei, daquilo que a sua área de jurisdição, onde vive, se existe comerciante, os seus filhos, etc, etc, deve sempre oferecer alguma coisa e vai sobrevivendo. Mas nós, como já referiu, devido a esse subsídio, nascem aldeias de dia para a noite. Eu, ao discutir com Capita, daqui saio, vou fazer a minha cubata com as minhas 2 mulheres, um irmão que me seguir, e eu torno-me soba. Quero reclamar um subsídio. Você já dormiu e acordou soba? Soba. Por causa de quê? Por causa desse bocado de subsídio que se trata. Bocado está a falar em quanto? Quando digo bocado, né, não é lá tão, digamos, de grandes valores. Diretor, estamos a falar em quanto? É mais um valor que dá para comprar um saco de arroz. Sim, não, mas em termos práticos, isso são quanto? Os 24 hoje em dia mil. estamos a falar que o saco de arroz está a rondar os 15, 20, 25 mil. Sim, quase. por aí tem ainda um troco por receber. Mas agora o que acontece? Anteriormente havia trabalhos, campanhas comunitárias para abrir picadas até as aldeias. Mas atualmente o povo rejeita porque sabe que o SOBA recebe um subsídio e eles não têm direito. E eles dizem que o SOBA aguenta sozinho, por causa do subsídio. Mas, para dizer a verdade, nós temos um número maior, um número superior, que até agora continuam a pedir a entrada ou o cadastramento de várias autoridades tradicionais. Perde a autoridade, de certa maneira. Então, não temos, porque por regra é da linhagem. E sendo da linhagem, a mesma aldeia é dividida em 3 vezes, e que quer dizer que na mesma família que são da linhagem vai ter 3 sobas. Então, mas já não pode. Isto é um desgaste em termos monetários para o país. De facto, ronda-se ali por cerca de 800 milhões de kwanzas mês para pagamento do subsídio das autoridades tradicionais. Isto é com um número de 40.075 sobas. Esses sobas, reis, estamos a falar de reis, rainhas, etc, etc, 40 mil. Para além da lista de espera, que querem também serem legalizados. Agora, como? Então, está previsto o recadastramento para as autoridades tradicionais, para ver quem é de linhagem, quem não é de linhagem, e por outro também... Quando fala em linhagem, está a olhar para a linhagem sanguínea, é familiares? Com sangue. É isso? Sim, sim. Familiares diretos? Sim, porque quando E como é que se distribui, como é que se entende essa questão da linhagem? essa da linhagem, por exemplo, em África é matrilinear, não é patrilinear. Quem pode ser soba só tem que ser do lado materno, não paterno. O meu filho não pode me substituir como soba. Só tem que ser o meu neto na parte materna, meu irmão, meu sobrinho, minha irmã, bisneto, esse pode ser. Okay. Agora, Diretor, só não nos respondeu, e agora peço-lhe que seja bem pragmático, Sim, sim.
Só não nos respondeu quanto é que mensalmente é atribuído ao SOBA. Nós temos aí um valor de 24 mil a 19, porque temos 3 hierarquias, que significa que temos o SOBA grande, que é o regedor, e temos o SOBA e o século. Muito bem. Vamos chamar também a esta conversa já o docente universitário e fazendeiro Júlio Chimbilundo de Paiva, que, como já fizemos menção, participa neste programa a partir da província do Ambo, via Zoom. Doutor, muito boa noite. Esteve a acompanhar esta conversa aqui em estúdio. Como é que olha para esta questão toda do poder tradicional versus desenvolvimento, e se é, por exemplo, esta última questão que tem a ver com os subsídios, é legítimo ou não? Deve-se encontrar aqui uma outra forma de fazer a manutenção do poder das autoridades tradicionais? Então, boa noite, saúdo os colegas de painel, esperar que tenham passado bem e, em boa hora, no mês da independência, portanto, a rede Girassol traz para o debate matemática como este. E o capitão, portanto, coloca como é que se pode olhar para a questão, tanto dos subsídios, se de facto tal imprime legitimidade e ou se pode encontrar alguma e outra saída que justifique, de facto, quer a manutenção financeira dos SOBAs, quer eventualmente a divisibilidade. Bem, diga-se em boa verdade, tanto que a CRA sustenta no artigo 23, 223, 225 e 226, tanto este capítulo que chama mesmo de autoridades tradicionais. E eu nunca me revi, de facto, nesta nomenclatura de autoridades tradicionais. Porque a autoridade, de facto, eu acompanhei aqui o Dr. Paulo, em inglês, trouxe ao certo o que é que deve-se entender como autoridade e o que é que depois devia ser dissipado entre essa definição para que interessasse como poder. E, entanto, há esta ambiguidade na percepção entre o que é de poder e o que é de autoridade, no caso tradicional. Mas aqui colocava-me, de facto, capitão, a questão do subsídio. Bem, aqui na região do centro, por exemplo, e por Angola, eu faço uma trivialidade do Senegal, da Etiópia, África do Sul, onde andei também muito tempo pela África, não há, tanto, esta disposição de conceder subsídios, digamos, a nível financeiro, aos SOBAs. Angola é um caso especial. Angola, se não estou traído pela memória, não terá paridade com outro país em África. Penso que Angola é o único país que atribui, de facto, um subsídio para que essa autoridade, que dizemos aqui SOBAs, das mais diversas classificações, as que têm a linha A, B e C, portanto, desde regedor, desde SOBA grande, desde século. Então, o que devia prevalecer, quer para o sustento, em termos de que o SOBA se realizasse economicamente, quer, como dizia há pouco tempo, daquilo que entendo como sendo visibilidade social. Aqui no Planalto, por exemplo, o Planalto corresponde, portanto, estritamente o sul do Kwanza Sul, o leste de Benguela, o norte da Huila, todo o Ambo, todo o Bié, o norte do Quando Cubango, desde que, de facto, se concebeu uma trivialidade da percepção do SOBA, de facto, aqui não há, portanto, não devia ter lugar o enterramento financeiro do Estado no que chama de, digamos, poder tradicional. Porquanto, estes têm que viver da capacidade que têm, tanto de condução do povo, da tribo, ou outra nomenclatura que possa ser justa, tanto para esse debate ser chamada, e que
o povo que dirige sensibiliza-se, reconhecendo, tanto a autoridade, nesse caso do SOBA, serve e encontra soluções que sustentem. Mas também o SOBA tem que ser, na comunidade, alguém economicamente estável. Não só economicamente estável, mas também aquele que domina todo o dogma, tanto comunitário, e isso lhe dá uma espécie de alguém academicamente sólido. Bem, aqui a academia sólida não é a universidade, que se pode perceber, não é isto. Mas aqui, entanto, vem aqui aquela capacidade de dirimir em absoluto, e em alguns casos mais, digamos, pesados em relativo, o que, discernindo no limite o que é cultural, e o que é cultural devia ser assumido com tudo que a comunidade, enquanto comunidade, fosse vista como mais comunidade. E isso também podia levar os traços. Sim. Já para concluir, Capitão. já para concluir esta primeira abordagem. Para concluir, penso que o Estado tem que se rever, seria bom, no médio prazo, em deixar de atribuir esse subsídio, porque depois os SOBAs desligam-se um bocadito naquilo que é dogmático comunitário e, portanto, aproximam-se um pouco ao Estado e buscam visibilidade, contrapondo ou às vezes sobrepondo a própria alta do Estado. Por exemplo, aqui no centro, tu, para ter uma terra legalizada, é preciso antes uma declaração de SOBA. Isto é inadmissível, que o Estado tem que subordinar, ou seja, tem que buscar a priori um aval, tanto do SOBA, para poder consignar, tanto um direito por arrematação ou por outra licença que a lei prevê. Então, é fundamental que seja então revisto isso e, se for revisto, possamos, de facto, encontrar soluções de optimalidade e separação de factos. Há necessidades, em alguns casos, erguer-se fogos ou uma centralidade, mas alguém arroga-se que é dono da terra e o Estado devaga, tanto em algumas situações, porque o Estado, à luz do artigo 15 da CRA, o número 1, embora o Estado, de facto, senhorio originário da terra, no número 2, o Estado reconhece as terras das comunidades. E no número 3, o Estado diz, de facto, que, sem prejuízo ao número 1 e 2 do artigo 15, a expropriação por utilidade pública é possível, mas só se for mediante justa indemnização. Muito bem, doutor Júlio, fique por aí, vamos voltar também aqui em estúdio, porque estamos mesmo perto do intervalo, mas antes, rapidamente ouvir também aqui, doutor José, nessa questão dos subsídios, como é que olha, é ainda aceitável que o Estado continue a atribuir aos SOBAs, ou aqui já há necessidade de se encontrar uma outra forma de manutenção destas figuras? Esse subsídio até parece, sei lá, é mísero, né? Para um SOBA, não é? 25 mil, o que é que o SOBA vai comer? O que é que vai alimentar? Eu acho que é mísero. O SOBAdo ou os reis, outrora, tinham uma gestão onde ele tem a soberania e tinha esse tal poder, hoje não tem, mas que esse subsídio, acho que... Defende o quê? Que se continue a atribuir subsídios e ainda olhar para o aumento, é isso? Eu acho que talvez aumentar, né? Ou aumentar ou tirar, mas isso o Estado deve regular isso. Se o Estado pôs isso e que tem tirar, eu acho que também... Não, mas qual é a sua opinião quanto a isso? É ou não recomendável que continue a ser assim? Isso não cabe a mim, isso cabe ao Estado. Né? Doutor Paulo Inglês, qual é a sua visão? Essa questão dos subsídios. Eu, evidentemente, sou contra o subsídio, porque isso dá uma relação clientelar entre o Estado e os SOBAs, não é? Porque assim, não é só que os SOBAs precisam de receber, é que o Estado também precisa de dar. Por quê? Porque o Estado dando subsídios também mantém
uma espécie de manter os sobas como que ao serviço do Estado, de certa maneira. Porquê? Porque assim, o Estado também precisa de legitimidade e às vezes usa estes meios para ganhar legitimidade. Mas é o SOBA que vai atribuir legitimidade ao Estado? Isto significa que há uma espécie de trade-off, não é? Uma espécie de comércio. Quer dizer, você me apoia dizendo que vamos supor, quando a gente fala Estado, fala governo, não é? Eu apoio este governo e então, em troca, eu dou subsídios. E pode haver este perigo de comercializar uma relação que seria de colaboração jurídica, etc. Então, entra-se num terreno perigoso, sobretudo no momento das eleições. Por quê? Porque, como sabem, não é? No momento das eleições, é preciso, as pessoas têm que votar e muitas vezes as pessoas votam segundo a ordem do SOBA. Não é? Então, neste caso, o subsídio tem um papel fundamental. E isto como risco, não é? Como risco. Não esqueça o que tem para falar ainda, Dr. Paulo. Temos mesmo de cumprir com eu posso me calar. Muito bem. Nós vamos voltar daqui a pouco para dar sequência ao que estava a dizer. Vamos fazer um rápido intervalo. Estamos a olhar para o poder tradicional versus desenvolvimento. Este é o Girassol Debate. Fique por aí. Está muito bem acompanhado com a TV Girassol. Estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate. Hoje estamos a falar sobre o poder tradicional versus desenvolvimento. Nesta edição do Girassol Debate são nossos convidados Albano Kufuna, do Ministério da Cultura, José Manuel também, que é antropólogo, Paulo Inglês, sociólogo, e está a participar via Zoom Júlio Chimbilundo, que é também docente universitário e ainda fazendeiro, está na província do Ambo. Antes do intervalo, o Dr. Paulo estava com a palavra, já mesmo para concluir essa questão dos subsídios, e acrescento se este elemento de subsídio tem estado a contribuir para aquilo que podemos já considerar proliferação de sobas. Porque o que se vê é que em todos os bairros e aldeias há um SOBA. Sim, isso pode... Não é só proliferação, mas também descredibilização da própria figura e da autoridade do SOBA. Não é? Porque o SOBA acaba por ser, depois, um ente comercial, uma espécie de meio através do qual alguém consegue um rendimento. Não é? E foge um pouco daquilo que devia ser o papel social do SOBA, não é? Enquanto intermediário, um depositário da tradição, etc. Portanto, o subsídio, no fundo, introduz um vício, não é? Um vício, porque ao introduzir isso, cria dependência, de certa maneira, depois desvirtua um pouco a própria autoridade, não é? do SOBA. E que é pena, não é? Porque se o SOBA perder a autoridade, isto quer dizer, se não conseguir influenciar os elementos da sua comunidade, quer dizer, o seu poder se torna desnecessário. Sim, desnecessário. Sim, dispensável, de certa maneira. Bem, vamos dar sequência. Hoje, Dr. Albano Kufuna, Dr. Júlio pode também voltar a intervir quando quiser, olhar para aquilo que é o papel dos próprios SOBAs na preservação da cultura. Tem estado a cumprir com estas tarefas? Quero começar por si, Dr. Júlio Chimbilundo, a questão do papel dos SOBAs na preservação da cultura. De facto, capitão, a essência portanto, da existência do SOBA devia ser, de facto, a preservação do que é cultural, mantendo as tradições das regiões, das localidades victas e intactas, trazendo manutenção dos usos, dos costumes, que não deviam ser alienados, quer com a vinda da globalização, quer com o fulminante movimento para a universidade,
que hoje as famílias, mesmo que rurais, os pais têm o sonho de ter um filho, tanto no casco urbano, e estar habilitado para um curso superior, olhando para uma alta profissão na família. Não só, mas também a própria mídia, não é? O conceito atual, portanto, de mídia, que na sua transversalidade, não só de comunicação e informação, mas também formação, não modificasse, de facto, as matrizes sociais das comunidades. Por quê? Porque o SOBA, enquanto reserva moral da comunidade, deve elevar a que até o culto à personalidade, da ancestralidade, se mantenha e que, por via disso, o nome, digamos, das comunidades, vias dos hábitos que me referi, fossem perenes e não modificáveis, como se tem vindo agora a observar. Repare, da maneira como nos vestimos no centro, tem que distinguir como no sul se veste, como no litoral sul, centro e norte se veste, como no norte se veste. A maneira como nos articulamos em língua portuguesa para nos comunicar, há esse tom. Se reparares, a minha dicção é diferente à dos outros no painel, por conta da influência da minha língua Ubuntu, que, para nós aqui na região centro, ser intelectual, comunicar em diferentes línguas, portanto, internacionais, e não falar fluentemente em Ubuntu, é desprezível. Por isso que nós, apesar de termos estado mais de 20 anos fora do país, da África, temos obrigação de ter um domínio quântico da nossa língua, tanto local, Ubuntu. Não só, mas também, nesta fase do ano, o uso, está a ver aqui o meu sobretudo, essa samarra que eu ponho aqui, não pus por acaso, porque vou entrar num debate e vou participar, de facto, daquilo que do tema que, de facto, tanto desenvolvimento versus, digamos, poder tradicional. Porque o uso da samarra, aqui no âmbito, nesta fase, se torna como que obrigatória para elementos, para pessoas que imprimem alguma autoridade. Porque a autoridade tem outro conceito de poder. Já falei cá, mais ou menos, e esta é a linha de diapasão do doutor inglês. E, entanto, isto tudo tem que ser conservado por aquilo que os SOBAs, que encarnam essa autoridade, devem passar. Mas o SOBA também é catequista, por exemplo. Porque o SOBA deve, tanto, preservar a gênese daquilo que eu controlo, por exemplo, do feiticeiro, do curandeiro ou quimbanda aqui, dos bons ventos, para perceber, dos bons ventos, da dimensão, digamos, profícua para a tradição, dos níveis de riqueza, porque nós aqui, tanto no centro, os umbundos têm um reinado que se chama Chiaka, que sobrepõe-se a criação animal, não é? Bovina, caprina, suína e aves, que tem uma ligação direta com a Anha do Sul, com o Quilengues, a partir, portanto, de Cacula, que tem uma ligação quase que até o Sul. E veja que é uma ramificação Ubuntu, que cuidar de animais faz parte da cultura. Na minha idade, eu devo ter um mínimo de 100 cabeças. Independentemente do meu grau académico, da minha dimensão social, eu devo ter isso. E eu falo aqui porque também tenho, para não estar exonerado da minha cultura. Ok. E os SOBAs da região fazem questão da manutenção disso. Sim é o papel do SOBA, de que a ancestralidade possa gerar o culto, tanto que temos aos nossos deuses, e não ser, digamos, modificada pelo cristianismo, por exemplo. Por exemplo, a academia não traduzisse, de facto, o nihilismo
que ultrapassasse o alcance, digamos, do limite tradicional da região, que o respeito pela idade, é um posto aqui, fosse, tanto passada desde os mais velhos até a mais tenra idade. Muito bem. Que a luta pela riqueza, quer dizer, tornarmos-nos rico no sentido nosso, que a riqueza é terra, é gado, é tudo isto, portanto, fosse o aprendizado desde que conhecêssemos o sol. E que esse aspecto da circuncisão, que de facto aqui no centro tem muito valor, fosse também bases para que a manutenção, tanto da Comissão de Juventude masculina e feminina, desse lugar ao compromisso pelo vir a ser. Ok, diretor Júlio, doutor Júlio, muito bem, vamos, como sabe, temos também outros painelistas aqui e fazer este jogo do tempo. Doutor Albano Kufuna, e sorria quando falava da questão, por exemplo, da cabeça de gado. Como os sobas têm realmente estado a cumprir esta tarefa que é da preservação dos hábitos, daquilo que é a cultura, hábitos, costumes, ou têm estado hoje a ausentar-se desta responsabilidade? Bem, parte em princípio, eu poderia dizer que sim ou não. Porque agora temos sobas com minoridade. Por questões aqui que já referimos devido ao subsídio. Luta para tirar o mais velho para ele apoderar-se do sobado. Este indivíduo com 23 anos, que tipo de experiência vai passar à sociedade, à comunidade? Não é possível. O desejo dele é receber o valor para ir à cidade e comprar os seus artigos de moda e mais nada. Porém, nos tempos idos, soba era um indivíduo de cima dos 40 para cima. 40, 50, enfim, 60 anos, etc. Mas agora aparecem jovens que vão lutar, que vão guerrear com o tio para deixar o poder. O caso não, é morte. Então, a partir dali, esses não têm capacidade, como tal, de gerir a sociedade. Porque soba é aquilo que se chama sociedade organizada, bem administrada. É um acrônimo. Sociedade organizada, bem administrada. Isto aí não é para um qualquer. Dentro do sobado existe uma sociedade secreta que defende interesses da comunidade, mas não com pessoas de 18, 20 anos, não. Até há zonas que poderia chover, se não quiserem que aconteça, dizem que amarraram a chuva. Desgraças que acontecem nos rios, a sociedade secreta reúne, faz o ritual, as desgraças diminuem. Jacarés, não sei o quê, que atacam pessoas. Os mais velhos, com a cultura, com hábitos e costumes, vão fazer, junto do rio, vão fazer uma bênção. Criam um ritual para evitar as mortes. Isso acontece, mas não é com os sobas, alguns que temos agora. Apesar que em algumas localidades ainda vê-se sobas, de facto, idosos, que entendem na matéria, até participam no ato de curas, etc., etc., ajuda o curandeiro, já sabe quem é bom, quem não é bom. Mas agora há outros atualmente que entraram à força, e não vamos dizer aqui entre aspas, por isso o recadastramento é importante. Muitos eram considerados coordenadores dos bairros. E na altura do levantamento entraram como sobas. Disse que são, neste momento, 40.075 registradas e há uma lista esses enorme cadastrados, que o dito subsídio que okay. E há ainda aí uns tantos que estão à espera de legalização. Doutor José, em termos antropológicos, como é que olha para esta questão mesmo da preservação da cultura, daquilo que é a responsabilidade do SOBA na comunidade? E hoje há informações que dão conta de, por exemplo, da questão da lei de terras, de SOBAs que impedem a implementação de algum projeto. Fala-se de projetos agrícolas, de projetos industriais que não são implementados, que não são
desenvolvidos, porque o Soba diz que esta terra é minha. Já falava também o Dr. Paulo sobre essa questão. Eu quero primeiro ouvi-lo e depois vamos passar ao Dr. Paulo quanto a essa questão. Quanto a essa questão, acho que o Estado devia pôr um limite nisso, porque a sociedade não desenvolve, porque a cidade é dinâmica, a cultura é dinâmica hoje. Por isso alguns já estão até a viajar fora, a trocar contactos. Por exemplo, o rei do Bailuno é um reinado que está muito organizado. Recentemente foi para o Brasil, dá palestra, Até dialoga. agora está lá. Está a no segunda Brasil. vez. Yeah. E outros reis também estão a ficar preocupados com isso. Então, deve haver essa parceria, deve haver essa liberdade. Não pode impedir a evolução, porque há regiões mesmo que as pessoas estão mesmo muito apertadas à terra e depois nada se faz. Então, aqui o Estado deve pôr o pé e limitar. Houve uma altura que se criou-se uma lei aí de registro de terras e pronto, eu acho que o Estado deve olhar mais nisso aqui e apertar essa questão. Este não impedimento do desenvolvimento que falava é a questão do que é místico naquilo que é a ação do próprio Soba, não atrasar este É desenvolvimento. místico, por exemplo. Falava, por exemplo, aqui de alguns dados, por exemplo, não é? Há situações que estão a pôr uma draga numa área, a draga não funciona. Não funciona. Por exemplo, há tempos atrás eu fiz um trabalho de campo, há regiões que são pesqueiras, que eles estão a pescar, por exemplo, aqui em Benguela mesmo. Estão a pescar o peixe, se você montar uma peça giradora para congelar o peixe, eles acham que não se pode, porque quando se criar o peixe vai ficar mais caro. Então eles acabam dando cabo com algumas técnicas místicas e aquilo não funciona. Então não evolui, aquela comunidade não evolui. O peixe estraga, então dali ou vão criar outras técnicas, que é a secagem ou que lá. E nesse caso mesmo o Estado deve pôr a mão para que as coisas fiquem mais bem regularizadas. Doutor Paulo, como é que olha, o que é que o Estado deve fazer para corrigir essa questão de projetos que à partida seriam benéficos para a própria comunidade, os Sobas impedem de implementá-los porque dizem ser os donos da terra? Não, muitas vezes simplesmente os projetos vêm de fora, não têm em conta, não dialogam com as autoridades comunidade. locais. Algumas vezes é só questão de boa educação, de bom proceder. Por exemplo, eu acompanhei um caso do senhor que foi comprar umas terras no Ambo, por acaso era de Luanda, foi comprar umas terras no Ambo, que pertencia a um outro senhor de lá, depois o Soba foi intermediário, e este senhor levou umas garrafas de vinho, assim, uma, duas, em termos simbólicos, não é? Não foi para embebedar, não foi para o Soba. Também eu já lhe vou devolver a palavra do Dr. Paulo, só para o tempo de podermos ouvir rapidamente o Dr. Júlio Chimbilundos, quanto a esta questão das terras, e já falava aí no Ambo também, como é que um Soba impede a implementação de projetos porque diz ser dono da terra e não deixa que projetos desta natureza sejam implementados? Como é que isso funciona e, na sua ótica, como é que se pode resolver rapidamente? Olha, capitão, nós temos um assunto em carteira e que a tua colocação, de facto, leva-nos a perceber, portanto, no limite e com algum rigor esse lado que deve ser, tanto aqui envolvido. Os Sobas hoje, via deste subsídio, há alguns Sobas que até exoneraram-se do papel verdadeiro, portanto, de liderar e de organizar bem a sociedade. Repare que nenhum Soba ab initio deve inviabilizar projetos de investimento via terra. Agora, a terra, se é ocupada pela comunidade e a nossa terra é quanto nova também a nossa Constituição, e essa lei de terra está desajustada à nossa Constituição. Atenção, porque a terra é anterior à Constituição e ela tem que se conformar com a Constituição. Então, há aqui um trabalho de facto desajustado. E que os Sobas, quando aparecem, tanto e às vezes interpretados como que inviabilizam projetos,
é porque compreenderam que o Estado deve respeitar a terra das comunidades. Já falei cá que é o número 2 do artigo 15 da CRA. E que se os projetos forem, de facto, de utilidade pública, os SOBAs o que devem fazer é indicar caminho para que as populações ou o povo detentor da terra seja justamente indemnizado. Porque se o Estado indemnizar de forma justa tanto a comunidade, não há lugar tanto a qualquer querela, qualquer motivo que aponte para desajuste e que depois se instale o conflito ou se instale o litígio. O que acontece? Há empresas cujos sócios são dirigentes, portanto, conceituados no Estado e que, com vocação por lucro, não se importam se essa terra é a única fonte de sustento da população. O que se diz é que vai ter aqui um tal projeto e ponto final. Não, um tal projeto tem que respeitar aspectos ambientais, aspectos econômicos da comunidade já existente naquele espaço e que salvaguarde que não haja alteração cultural com a introdução de um ente estranho que economicamente vai dar vantagem comparativa ao anterior, tanto contexto. E é nesses termos que há SOBAs que hoje têm uma assessoria de economistas, de juristas, e falam ouvido esses peritos, falam ouvido sociólogos, falam ouvido antropólogos. E isto hoje leva a um debate comunitário bem mais consultivo, comparando com o que era antes. Repara aqui, capitão. Então, o Estado vai pôr uma centralidade numa região que eram lavras, por exemplo, de 500 famílias. E essa comunidade vai se ver proibida de continuar a cultivar e o Estado, ab início, não faz um pacto social que prevê, por exemplo, 10% das residências a serem construídas beneficiar a comunidade. E ou, por exemplo, vai ter lá uma fábrica de vacinas animal ou humana. Isso é tão bom, isso ajusta a economia, dá visibilidade à área, à comunidade, valoriza, de fato, a urbe, mas nem toda a gente tem emprego no Estado, tem emprego em empresas públicas convencionais. Há quem vive com exclusividade de plantar batata doce, batata rena, milho, naquele espaço. Se o Estado aparece para expropriar esse espaço em detrimento das vantagens esperadas por via do projeto que nasce na comunidade, o Estado deve garantir que haja um reassentamento equiparado, ou pelo menos, digamos, equivalente para o nível de justiça e justeza da comunidade. Okay. Não sendo possível, deve usar e a indenização digamos, por via pecuniária, mas nada obsta que haja negociações que apontem para tanto ressarcimentos, terra por terra, tanto terra válida para amanhã ter um apartamento, isto entende-se. Então, os SOBAs hoje têm consultorias, como disse, de economistas, de juristas, de sociólogos, de antropólogos, e que falam olhando para um lado da modernidade. Bem, veja, capitão. Já para concluir, doutor Júlio, tem mesmo que concluir. Sim, tá, para concluir mesmo. Esse assunto é tão atual que eu vou dar um exemplo claro. Eu estou a liderar, portanto, negociações no município que nasci, a 64 km da cidade capital do Huambo. Há uma empresa, tanto aqui, não vou dizer o nome por causa da questão ética, que tem projetos valiosos, que todos nós aplaudimos e fazemos questão de que se implemente. Só que o projeto vai, tanto, digamos, depreciar a continuidade econômica, vai expropriar terra dos camponeses, que é a única fonte de sustento. Para esse sentido, estamos de acordo que a empresa
expropria as comunidades, mas a empresa indemniza justamente. Não pode a empresa aparecer oferecendo arroz com feijão para receber hectares e hectares de terra que deixa as famílias rurais, deixa as comunidades desprovidas de legado futuro. Isto, nos termos da lei, não deve acontecer. E olhando para os aspectos culturais, os SOBAs estão na obrigação de manutenção das comunidades, de maneira organizada, e que isso vinque uma sociedade que dê lugar a uma organização que até o Estado podia beneficiar. Então, é um exemplo que lhe trago, no limite e com algum rigor, digamos, enquadrado nessa temática, porque é preciso que, se for público o interesse, aí não há porquê. O Estado tem essa prerrogativa e ninguém se opõe, desde que, de fato, também crie condições do seu povo. Okay. Quando tem empresa privada, que o lucro é o seu fim, tem a obrigação de, antes de implementar uma mina na terra das comunidades, negociar, porque há colaterais positivos, como emprego, como a abertura do mercado, como, de facto, alargamento de redes sociais, como de saúde, como de educação, como de energia elétrica, como de água, que a empresa pode fazer no âmbito da própria, digamos, a extensão social ou responsável social. Isso entende-se, mas isso não pode omitir o direito primário de toda terra, independentemente que a comunidade tenha e ou não título, porque a comunidade, o Estado é obrigado a competir com a comunidade. A comunidade não tem que pedir nada ao Estado. E é nesse sentido que os SOBAs, agora, com essa dimensão de juros de consultoria, colocam-se, em alguns casos, com esse poder que é que está previsto no artigo 225. Doutor Júlio, já volto assim. Eu devolvo a palavra ao Dr. Paulo Inglês, porque tínhamos um problema no som, daí que tivemos de interrompê-lo, mas devolvo-lhe então a palavra para concluir a sua visão quanto a esta questão, não só dos subsídios, mas até dos SOBAs hoje se sentirem os donos das terras e impedirem projetos de desenvolvimento. É isso que disse o doutor... Tem faltado negociação. Exatamente. Entre as partes, uma negociação, eu acho que é imperiosa, porque aproxima, por exemplo, as SOBAs que defendem os interesses das comunidades. E esses SOBAs, quer dizer, são pessoas que são SOBAs, na sua maioria, de linhagem, e acham que, de facto, alguns empreendimentos deixam muitas pessoas das comunidades deixam sem o seu sustento, não é? sem as suas lavras, etc. Eu acho que isto é importante. Mas eu estava a contar o caso, de facto, que eu acompanhei, de que o senhor foi comprar umas terras e, de facto, depois notou que negociou com os SOBAs se a compra daquelas terras ia deixar pessoas sem o seu sustento. O SOBA disse que sim. Depois identificaram uma outra área e as pessoas passaram para aquela área e eles abriram um caminho com uma máquina e as pessoas começaram, e até desbravaram a terra, uma terra selvagem, desbravaram a terra e as pessoas começaram a cultivar naquele sítio. Eu acho que isto foi uma negociação, eu acho que isto é importante, não é? Isto é que é importante. E, de facto, é claro que muitos SOBAs também fazem negócios, não é? Isso quer dizer que eles recebem uma parte daquilo que se vende e traem às suas comunidades. Há SOBAs assim, não é? Infelizmente, isso acontece. Por isso aí eu acho que a lei deve ser clara, não é? A lei deve ser clara para não deixar ao critério do SOBA, não é? Porque nem todos têm boa fé. Agora, por outro lado, dissemos isso no princípio e acho que é o fundo deste debate, é que há uma tensão entre o Estado, enquanto entidade que articula o dinamismo da sociedade, e a própria sociedade, que de certa maneira é composta por indivíduos, comunidades, etc., que querem viver a sua vida. Como é que se chega a um equilíbrio? Não é? Como é que se chega a uma articulação que funcione tanto para o Estado, no seu papel de articulador,
e para a sociedade enquanto pessoas que querem viver as suas vidas. Este é o grande debate, capitão, este é o grande debate de fundo, porque assim, nós podemos falar autoridades tradicionais de desenvolvimento, no fundo é Estado e sociedade. Como é que se articula isso? Que equilíbrios? Exatamente, que equilíbrios deve haver. Eu acho que isso é que é o tema de fundo, porque senão, capitão, o que é que acontece? Acontece que nós podemos falar, vamos deixar que a sociedade se autorregularize, quer dizer, por isso não haveria o Estado. Mas vamos também deixar que o Estado se imponha, asfixie a sociedade. Então, como encontrar um equilíbrio? Ok. Doutora Obando Kufuna, nós estamos mesmo a caminhar para o final deste programa, mas ainda aqui algumas notas que gostávamos de ver respondidas. Por exemplo, a questão dos curandeiros, ao que se diz, muitos têm estado a optar por atos menos bons e que causam mesmo morte, muitas vezes, de crianças. Como é que o Ministério da Cultura, enquanto hoje o órgão responsável pela tutela das autoridades nacionais, tem estado a resolver situações desta natureza? Como o senhor jornalista sabe muito bem que esses casos acontecem nas zonas em que a administração do Estado quase não existe. E se existe, há dificuldades de penetração. Não é bem da tutela do Ministério da Cultura o controle dos curandeiros ou culandeiras. Portanto, elas fazem parte do sistema de saúde. São parteiras, por sua vez. Conseguem realizar partos dentro da comunidade. Mas quem controla tem que ser o Ministério da Saúde. E, às vezes, aquilo que disse, dar inputs. O doutor Júlio referiu aí que criar condições que essas comunidades adquirem conhecimento não significa ter universidade, mas pelo menos dar conhecimento suficiente para poderem como acompanhar os partos, como realizar alguns tratamentos. Imaginem, por exemplo, o tratamento de hemorroide, como é tratado lá nas nossas boalas. Não é a mesma coisa como na cidade. Usa-se tanto produto que às vezes é tóxico, porque não tem conhecimento da botânica. Mas quando salva alguém, também seja bem-vindo. Vão agradecer ao curandeiro ou ao curandeiro. Mas se acontecer um incidente, já ninguém sabe respeitar ou ninguém sabe dar valor àquele indivíduo, mas por o erro da falta de conhecimento. Não sabe. Então precisam de conhecimento, precisam ser formados. Se queremos desenvolver a sociedade, é com a formação. Há projetos desta natureza? Projetos, isso já é do âmbito da saúde. Não. No caso que o Ministério da Cultura tem projetos para levar a formação nos vários níveis da sabedoria académica para as comunidades? Não, sabe muito bem que quando se trata da formação a nível, por exemplo, da saúde, é o Ministério da Saúde que tem que fazer o programa de formação. Nós não nos referimos só aos curandeiros. Não estamos a falar só dos curandeiros, estamos a falar de um todo, das ações todas que são desenvolvidas nas comunidades. O Ministério da Cultura é hoje o órgão do Estado, do Governo, responsável por fazer esse acompanhamento. Outrora, as autoridades tradicionais estavam, digamos que, eram responsabilizadas, vamos assim dizer, pelo MAT. Hoje é pelo Ministério da Cultura. O que é que o Ministério da Cultura tem em termos de projetos, em termos de programas de formação para levar até as comunidades? Bem, como sabeis que nós, cultura, estamos com um trabalho de valorização. Primeiro, estamos a criar as umbalas em todos os aspectos. Começou-se pela modernização da umbala do Bailundo. Já tem um centro médico dentro da umbala, tem residências, etc., escolas, e a partir daí a sua comunidade vai receber a formação. Dentro de dias, creio, não para muito tempo, vai se construir a umbala do soberano do rei de Ndongo e Matamba. Também no projeto está incluso escolas de formação e bibliotecas. E a partir daí a comunidade vai aproveitar a formação, que dá inputs, que as pessoas que vão passar por lá, pelo menos vão dizer que temos que estudar até o nível X. Mesmo que for já uma curandeira, um curandeiro, parteira, vai ter capacidade de ter um curso talvez básico da saúde.
porque até a oitava, que estudamos, a oitava ou 10ª classe, pode fazer um curso básico da saúde. Por que não a outras especialidades também? E aí temos o projeto de modernização dessas ombalas para poder também ajudar as suas comunidades. Muito bem. Doutor José, nós queremos também ouvi-lo quanto a esta questão da formação e deste equilíbrio que deve existir para evitar que ações desta natureza continuem a acontecer na nossa realidade de sobras a impedirem o desenvolvimento das comunidades com a construção de projetos públicos. Como é que se deve corrigir esta situação? O Estado é parceiro, deve conversar com a comunidade, com o SOBA, e dali incluir realmente aquilo que eles querem fazer para a comunidade. Por exemplo, há um projeto muito bom que a Ana Dias Lourenço fez, que é da criança nas comunidades que estavam a ter problemas de HIV e SIDA, porque às vezes as parteiras... Nascer livre para brilhar? Para brilhar, sim. É um projeto que está a funcionar. Por quê? Essas parteiras, às vezes, usam o mesmo mecanismo, uma mesma faca, que é uma herança da família e que tem dado tanto resultado, mas essa faca às vezes não é esterilizada e pode contaminar porque desconhece que existe essa doença. No caso, por exemplo, do preservativo também. A comunidade deve ser introduzida e explicar o porquê esse processo. Porque ele que está naquela comunidade nunca teve esse conhecimento, vai dizer, esse indivíduo querem aqui acabar com a nossa família, não vamos produzir. Então... Muito bem. Doutor Júlio Chimbilindo, e é mesmo já para concluir, damos-lhe um minuto e meio, se tanto 2 minutos, e gostávamos que fizesse comentários breves. Há 2 situações que aconteceram no AMBO. Por exemplo, sabemos de um empresário chinês que viu-se impedido de implementar um projeto agrícola porque os sobas diziam ser os donos da terra. Por outro lado, aí na zona da centralidade do Loçambo, os terrenos vizinhos que foram, digamos, relegados pelo Estado ou atribuídos pelo Estado para a autoconstrução dirigida, mas estes projetos não avançam porque os sobas dizem ser os donos destes projetos. Um comentário breve, como é que estão, e já que está na província do AMBO, pode ajudar-nos a compreender esta situação? Obrigado, capitão. Certo. Primeiro, está a território de Escaracharuanga, onde há um macro projeto chinês para a produção de cereais, milho, arroz, trigo, sobretudo, que são terras que estão fora do perímetro da inicial fazenda para a qual o destino do projeto devia ter cabido. Os chineses, olhando para o projeto e sua magnitude, entanto, tensionaram agregar outras terras periféricas à fazenda. Bem, isto até é bom, porque o emprego dos filhos do Sambo, da Escaracharuanga, fixava-os ali e aumentava a renda, e isto fazia riqueza. Mas essas terras não são do perímetro oficial, ou seja, legalizado da fazenda inicialmente. Então, os donos da terra reclamaram que, se o empresário chinês quisesse as terras deles, tanto respondesse às condições que colocaram. Uma das quais é que a mão de obra não qualificada para esse projeto fosse da comunidade. E isso é justo, quer politicamente, quer economicamente. Segundo, a comunidade, portanto, caso o empresário quisesse ter agregado as terras na fazenda, as comprasse deles e depois remetesse à legalização. Porque em África, a condição segundo a qual a terra é propriedade originária do Estado nasceu com as constituições. E a angolana é muito nova, 2010. É de 14 anos, mais ou menos. E essa terra é coberta de ancestralidade, passada dos tetravós, bisavós, trisavós, pais, até eles. E essa mentalidade não sai da cabeça das pessoas assim. Portanto, o neoliberalismo implicava informação, como esta que faz a Rede Girassol, levar a debate temas como esse.
No Loçambo, capitão, as terras foram distribuídas num âmbito, portanto, da intenção do Estado de dar alento às comunidades urbanas para desafogarem, digamos, a cidade, vivendo no quintal 3 famílias e pudessem, tanto arrematar as terras, até arrematar as terras, pagar ao Estado uma tarifa, tem licença de arrematação, de vendação e construção, mas aquele senhor, como dizíamos, a terra foi passada do trisavô até ele, arroga-se ser dono da terra. Isto é pacífico. Como é que se resolve isso? Resolve-se nós, os, digamos, neolítico em pensamento e com culturas outras, portanto, trazidas para o âmbito, temos que aceitar que nós somos o todo. Conclua, doutor, não temos tempo para mais. Conclua, por favor. Pois. E capitão, veja, o que é da parte verdadeira não será do todo rigorosamente. O todo é que as comunidades não têm ainda a percepção lata do nível constitucional. Dali que é preciso que, tal como a Girassol faz debates desse nível, possamos ter toda a mídia angolana corroborando para esse debate e, de maneira paulatina, possamos ter consciência elevada que o Estado é, sim, próprio da terra, sendo que o Estado tem interesse de distribuir a mais pessoas, nós podemos ter um requerimento de ter inclusão de terreno. Ou seja, no loteamento da minha fazenda, que vai ser alvo de distribuição de terra para a juventude, eu possa reclamar, digamos, desse espaço para dar ao meu filho, meu sobrinho e outros, e o Estado continuar a pôr aí serviços tecnicamente aceitáveis e que não se impeça. Porque nós não ficamos. Muito bem, doutor. Capitão, nós teremos com certeza outras oportunidades para falar sobre isso. Rapidamente. Rapidamente. A tala é uma doença que aqui no Planalto é uma bomba que é muito recorrida pelas comunidades tradicionais. Qualquer arrogância nesse sentido, você é vítima desse sentido neolismo que trazes, serás mal interpretado. E não se tem como provar, de facto, origem, mas há prejuízos, há vidas que se perdem. E, entanto, eu corroboro muito ali, portanto, com o diretor nacional, não me passo-me agora, que é preciso construir mentalidades por via de adequação local, não sendo completamente universitária, mas que justifique quer a apropriação do lado, do nível, portanto, digamos, não só central, mas doutor, também... Estamos mesmo de concluir. Muito obrigado Pronto, mesmo. capitão, estamos sem tempo, agradeço muito e estamos juntos, grato por nos ter convidado para muito este debate. Bem, até uma próxima oportunidade. Dr. Paulo Inglês, 30 segundos rapidamente, alguma nota para concluir? Não, só salientar que este é um debate muito interessante, é um tema atual, sobretudo nessa ideia que há de diversificação da economia e este investimento na agricultura. De facto, este é um tema muito atual, muito importante que se debata, não só a nível aqui dos mídias, que eu acho que o Girassol está a fazer isso muito bem e de charneira, mas também é muito importante debates a nível nas universidades, não é? Nas comunidades, não é? Nas ONGs, que já há um debate alargado sobre isso. Mas, ultimamente, acho que se devia alargar ainda mais, porque, de facto, temos problemas sérios para serem resolvidos. A ADRA, que é uma organização muito conhecida, uma ONG, já tratam muito disso há muitos anos. Não é? Essa questão de terras, com as comunidades e tal. Tem uma experiência e produção de livros muito interessante. Pronto, ficam por aqui. Doutor José, rapidamente, 30 segundos, alguma nota? Vamos... queria dizer que o governo deve manter essa parceria com a comunidade tradicional, porque são elementos que trazem o saber, o costume da cultura, que preservam. E muitas das vezes esses problemas são questões exógenas.
Eles ficam com receio que vão receber coisas exógenas e ali a comunidade acaba perdendo alguns valores. Então, vamos procurar preservar, mas também com a evolução. Muito bem. Doutora Bono Kufuna, rapidamente. Eu queria referir, de facto, que esse tema é candente e atual, porque quando se fala do poder tradicional, pensamos que é uma simples coisa, mas, analisada profundamente, tem muitos aspectos por dizer. Por exemplo, nós estamos independentes há 49 anos. Continuamos com a nomenclatura do colono. Regidor, soba, século, esses termos são do colono. O regidor é o indivíduo que respondia aos interesses do colono dentro de uma aldeia. E atualmente, esse regidor responde o quê? O soba também, idem. Tinha interesse que uma sociedade que eles me interessam, sociedade organizada, bem administrada, séculos. Ao redor da SADC, na sua maioria os países já usam outra nomenclatura. Por que não chamar os líderes comunitários? Tem vários termos. Então, aqui vamos chamar a sociedade, acadêmicos, está aqui os antropólogos, historiadores, etc., etc., linguistas, para ver se também chegamos a um consenso para encontrarmos denominadores comuns. Imaginem que no sul outros chamam de século, no norte porque não sei o quê, é tudo baralhado. Ficam então estas questões por ser respondidas ou analisadas. Nós queremos agradecer-vos, muito obrigado, bom regresso a casa, bom descanso. A você também que esteve a acompanhar-nos a partir da sua residência, muito obrigado. Já sabe, nós voltamos na próxima segunda-feira para mais um debate, para mais um Girassol Debate. Hoje falamos sobre o poder tradicional versus desenvolvimento. Agradecemos também ao Dr. Júlio Chimbilundo, que participou via Zoom a partir da província do Ambo. Nós voltaremos com certeza a contactá-lo para próximas conversas. Boa noite, fique bem, fique com a TV Girassol.